pro terror eu não entendo muito porque que algumas pessoas colocam como um subgênero ali, porque ele vai além do gênero convencional. Se você está fazendo um filme de drama, que é o principal, né, até literatura drama, você está falando do real, é algo realista, né? Você está indo e descrevendo uma situação de vida real. Agora o terror, ele vai para uma fantasia que tenta explicar o que é real por meio de metáfora. Então, é um elemento a mais. Então, você está trabalhando o real, porque você precisa, né? Você não pode fazer algo fantasioso 100%, senão você perde o seu público. Então, você está dentro do real, e daí, de repente, você tem uma curva para algo completamente absurdo, imaginário, que faça sentido dentro daquela realidade. Então, é mais difícil, é mais legal, é mais inteligente, mas não, vocês estão lá embaixo. Aqui, ó. Vamos mostrar fome no Nordeste, a família passando fome, pronto, né? A gente está resolvido. Falo, não, sabe? Eu quero mostrar um monstro comendo essa família. E o monstro é a fome no Nordeste, sabe? Não é a seca, né? O monstro é a seca. Então, assim, eu gosto de criar isso. E o terror é o único que faz isso, sabe? É verdade. Então... Muito legal você falar isso, porque realmente o cinema brasileiro virou essa questão da favela, Sim. né? E é muito legal saber que tem gente que está enriquecendo mais, porque esse panorama não pode ficar para sempre. Tá? Sim, e eu não desmereço que isso exista, só que eu desmereço que as pessoas desmereçam uma pessoa que faz algo diferente e às vezes falando da mesma coisa. E você está trazendo um problema. Às vezes a gente sente um problema que é presente na nossa sociedade. Só que em vez de você botar daquele jeito que a gente está vendo, eu crio um monstro. E o monstro não precisa ser uma figura horrorosa. Pode ser qualquer coisa da fantasia, né? Pode ser um carro, pode ser qualquer coisa. Só que as pessoas, elas são limitadas e elas acham que nós somos piores. Só que no final das contas nós vendemos mais, né? Então ainda tem isso, né? Então acaba sendo um negócio meio, puxa, eles fazem isso e ainda vendem mais e eu aqui chorando nas minhas coisas. Né? Inclusive, Marcos, eu acho até legal, né? Falando sobre isso do terror não ser tão visto assim, você tem um crédito impressionante que é o Apocalipse, segundo Fausto, que foi finalista do Prêmio Jabuti, né? O maior prêmio de literatura do país. Você tá lá com uma história de terror que é bem apavorante assim. O que você acha desse significado? Olha, eu acho que o mérito desse livro também ter sido finalista do Jabuti é de um dos convidados, né, do Pedro Almeida, porque o Pedro Almeida, não sei se ele falou aqui com vocês sobre isso, né, ele foi presidente do Jabuti e durante a época que ele era presidente do Jabuti, ele instituiu a categoria romance de entretenimento. E os romances literários, as pessoas que fazem romances literários começaram a falar, não pode. Só que hoje é a categoria com mais inscrições. Porque a maior parte que escreve é romance de entretenimento. Sim. Só que a classe literária, ela quer dar prêmios para os colegas delas, né? E o Pedro quis romper um pouco com isso. E quando ele rompeu com isso e ele criou essa categoria, aí eu pude concorrer, né? Eu já tinha concorrido antes, mas nunca tinha sido finalista. Por quê? Porque eram livros de terror, eram livros que focam, sim, numa história, né? Porque eu tenho essa preocupação de mensagem, só que eu tenho pitadas de comercial, eu sei escrever de uma maneira comercial. Né? O Pedro até, que é o meu editor, ele até falava assim, Marcos, você é o nosso autor mais que fica entre o comercial e o autoral. O pessoal autoral te lê achando que está ali no autoral e o comercial te lê achando que está ali no comercial, porque eu consigo fazer os dois numa mesma obra. E por causa dele, eu pude inscrever o Apocalipse, que não era da Faro, era de outra editora, que ele achou muito pesado para a Faro. E acabou sendo finalista, assim, por uma surpresa total, porque eu realmente sempre quis, era o meu foco de carreira ser finalista no Jabuti, quem sabe vencer algum ano. E então, você vê que o gênero chegou lá. E naquele ano, inclusive, tinham, se eu não me engano, 4 livros de gênero terror como finalistas do Jabuti. Era o meu, era o do Vitor Bonini. Do Vitor Bonini é suspense policial, mas do César Bravo, da Dark Side, e o que ganhou é um de zumbis, que é do editor da Suma. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um livro de zumbis. Então, o terror tá chegando, sabe? O terror as pessoas querem ler. Existe qualidade literária no terror também. Então, o Apocalipse segundo Fausto eu fiz ele para parecer uma Bíblia. Então, ele tem unha igual Bíblia, tem versículo, assim, é uma obra de arte por si só, o livro, sabe? Então, é uma edição muito bonita. E esse eu tô tentando adaptar para cinema, tô vendo aí se vai dar certo. Legal, tomara que dê certo. Né? Você tem algum projeto super, assim, que você não chegou lá ainda, que você quer chegar? Tenho. São vários, tá? Mas o que eu mais acho que vai dar certo se alguém investir é o meu primeiro livro, chama Sombra da Lua, que é sobre lobisomem. Que legal. E aí é um dos meus livros mais amados, só que como era o meu primeiro livro e saiu pela Rocco,
assim, apesar de ter saído pela RUC, que é uma grande editora, eu ainda era um autor iniciante, então não é tanta gente que conhece, como A Casa dos Pesadelos. O Casa dos Pesadelos é um filme barato, sabe? O livro se passa numa casa com 4 personagens, então eu consigo fazer com pouco. Só que o elenco é caro, né? A Letícia Spiller está no filme, por enquanto a Rosa Maria Murtinho, só que ela está muito idosa, talvez a gente tenha que trocar. E então é caro por causa disso, né? Agora, A Sombra da Lua é um livro de época, no Brasil, assim, no interior do Brasil, com muito efeito especial. Também tem cenas na Grécia, então é difícil, sabe? As pessoas ali falam, poxa, Marcos, isso aqui vai custar tanto. Eu falo, faço com metade. Eu sei fazer filme de baixo orçamento, eu quero fazer, eu não quero dinheiro, eu quero fazer. O terror ensina muito isso também, né? A gente trabalhar com pouco. Sim, né? sim. A gente tem que improvisar porque o terror ele precisa de uns efeitos para ficar bacana, só que você não tem dinheiro. O último curtinha que eu fiz lá pro Cinefantes, por exemplo, era sobre abdução alienígena. Não tinha nada de efeito de abdução alienígena. Do que a gente fez? A gente tinha que fazer a mulher flutuando. A mulher flutuando. A gente pegou um dos carinhas lá, um dos estagiários, ele vestiu uma roupa, a calça nos braços, o sapato nas mãos, ficou no show, a gente gravou ele fazendo assim, com a mão, parece que tá flutuando, sabe? Então, e daí depois eu fui pro enquadramento que eu saberia como fazer em pós, e aí consegui fazer algo bacana. Então o terror faz você ter esse tipo de criatividade, né? Sim. Ser brasileiro também, né? Também, né? Tava vendo uma entrevista com aquele diretor de fotografia brasileiro, Adolfo Veloso, que fotografou Sonhos de Trem. Uhum. Ele fez um filme lá nos Estados Unidos, né, que é o Sonhos de Trem, e ele falou que a única palavra que o diretor americano aprendeu foi gambiarra. Gambiarra? Eu acho que isso se representa tudo. Não, o meu fotógrafo no Almas, toda gambiarra que a gente fazia, ele tirava uma foto. Porque tem uma página no Instagram que é sobre gambiarras cinematográficas. E eles ficam postando, né, essas coisas. Então você pendura a câmera com corda num lugar para gravar um plano, ou você fica pendurado no carro, eles lá tiram foto e botam lá. Mas essa distância está diminuindo, né? Entre grandes produções e recursos que você tem por inteligência artificial. Sim, sim. Os recursos, eu tenho percebido isso, que estão cada vez mais acessíveis. Sim. Né? Começou a ficar acessível desde que o 35mm não foi mais o oficial para exibição de cinema nem para filmagem, né? Porque na época que eu me formei ainda era 35 e eu consegui fazer alguns curtas em 35. Inclusive ganhei Gramado com filmes em película ainda. Então, além do Jabuti, também tem o prêmio em Gramado, né, no cinema. E aí, depois que a parte digital conseguiu se equiparar, vamos dizer assim, tecnicamente, nunca vai ser igual, né? Nós que já vimos o 35 sabemos que é melhor. Só que quando ficou acessível, ficou de um jeito que é aceitável, barateou muito. E aí você poderia pagar melhor os profissionais, mas isso não aconteceu, né? Continuou sendo caro. O governo começou a inventar imposto em cima de distribuição digital, um monte de coisa. E aí ainda é difícil, só que a gente sim, começou a ficar muito mais fácil, muito mais dinâmico também, né? Porque as câmeras são menores, e ao mesmo tempo que a gente tem muito mais produções boas, a gente tem produções ruins também. Porque agora qualquer um faz, qualquer um acha que é cineasta, né? Você vê no TikTok, no YouTube, uns filmes com um monte de visualização, mas ruins, tecnicamente errados. Só que você fala, puxa, tudo bem, deu oportunidade para a pessoa fazer. Então, eu acho bacana que o digital faz com que as pessoas que trabalhavam com 35 ainda trabalhem com certo esmero com esse material e de uma maneira mais barata. E agora a inteligência artificial chegou para facilitar ainda mais. Tem muita gente que é contra, eu não sou contra, não. Eu acho que a inteligência artificial, nas mãos certas, trabalhada do jeito certo, ela ajuda. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, né? Se a gente vai reclamar da inteligência artificial hoje, a gente tem que reclamar do Premiere também, né, do Avid, porque antes eu já montei filme em moviola, né, cortando com durex, colando, e aí agora é só ali, só fazer tudo digital. Meu, é evolução, não tem como, não tem como. Eu sou contra você deixar que a máquina faça o todo, mas você tem vou filmar, filmei, melhora isso, faz aquilo, meu, você tá guiando ali para fazer, sabe? Agora, claro, a máquina fazer tudo não é legal, né? Isso eu concordo também. E, bom, Marcos, a gente está chegando no fim aqui, porque como última mensagem aqui, né, qual que é o seu apelo? Por que as pessoas deveriam produzir, consumir mais do terror, seja no cinema, seja na literatura? Eu acho que as pessoas deveriam consumir mais terror, porque senão o que vai continuar sendo produzido é sempre o mesmo, é sempre igual. E eu acho que grande parte do público, a gente vê muito reclamando do cinema nacional, até da literatura nacional. Esse brasileiro só faz isso, o brasileiro não sabe fazer isso.
É porque a gente não tem muita oportunidade de fazer, porque o público também não consome tanto. Então a cadeia ela tem que ser completa. O distribuidor ele só vai dar dinheiro para um produtor se o consumidor consumir. E o produtor só vai se aprimorar se ele tiver dinheiro. Então tem que ser uma via de todos ali, sabe? A distribuidora não pode chegar e falar, estamos com uma certa dificuldade, vamos parar de investir. Porque senão todo mundo que, aquele aprendizado de anos, ele vai decair. Porque as pessoas não vão querer mais fazer aquilo, né? A gente entende que esses reflexos são duradouros e a longo prazo. Então, se a gente vê que um gênero está sendo mal investido agora, a gente vai ver o reflexo disso talvez daqui 5, 10 anos. E daí, se está sendo investido, também 5, 10 anos. Então, as pessoas não podem parar de investir, mesmo nas baixas. Então, público, por favor, consumam o terror, porque nós precisamos disso. Nós precisamos que os distribuidores vejam que existe mercado, porque daí eles vão investir na gente e a gente vai conseguir fazer algo com a qualidade que vocês querem, que é a norte-americana. Certíssimo, né, Dago? Eu assino embaixo também.